Glória a Deus. Todos podem se assentar. Que a paz do Senhor Jesus continue reinando em todos os corações. O nosso abraço especial para aqueles que estão cultuando conosco em um muito bom número, né? Pelo Facebook, pelo YouTube. Que a palavra de Deus possa fazer a diferença na vida das pessoas. O nosso tema hoje é uma constatação. Por que não desanimamos? Você olha para as pessoas, agora há pouco, conversando com as nossas queridas irmãs aí, nós falamos que a expectativa é que dá o tamanho da decepção. A decepção tem o tamanho da expectativa. A partir do momento no qual Adão e Eva eles são expulsos do jardim, a partir daquele momento, todos os seres inteligentes deveriam diminuir ou praticamente zerar as expectativas em relação a coisas boas desse planeta. Aí você começa a ver que a terra foi amaldiçoada. Maldita é a terra por tua causa. E ela vai produzir espinhos e abrolhos. Aí as pessoas querem criar expectativa. Os seres humanos criam expectativas. Eu digo que existem as duas maiores mentiras existenciais. A primeira é chupeta, que é uma mentira muito grande, porque a criança pega a chupeta pensando que é o peito da mãe, né? E a gente sabe que essa questão do peito ela é muito importante, gente. Nós, da área da psicanálise, nós vamos descobrir muitas coisas lá na amamentação. Na proposta, no oferecimento de um peito cheio de leite para uma criança, faz nascer o primeiro sentimento dentro de um ser humano, a gratidão. O primeiro sentimento é a gratidão. Mas esse peito negado por uma questão de organização, de ordem, e às vezes até porque a mãe está se sentindo machucada, com dores ali naquela região, gera o segundo sentimento, que é a inveja. Isso explica muito. A gente tem conversado com as africanas aqui, e o que acontece demais nas lives que nós fazemos com o pessoal de Angola. Pastor, você tem que vir para lá e ficar para cá, e falar isso direto aqui, porque isso vai explicar muita coisa que acontece. Por quê? A inveja é muito grande. Então, você vai ver isso onde? Você vai ver lá em Caim e Abel. Você vai ver em Esaú, Jacó. Então, o que vai acontecendo dentro desse planetinha que passa a ter o seu solo, que é a matéria-prima do corpo humano? Tu és pó, e em pó te tornarás. Essa matéria-prima nossa, gente, está amaldiçoada. Maldita é a terra por tua causa. E na aliança noética, a aliança que Deus faz com Noé, naquele recomeço, por isso é muito importante, eu defendo a tese de que o dilúvio foi um dilúvio global e não tão somente regional, porque existe um recomeço. Noé, os seus filhos e os descendentes de Noé começam ali. Sem, Cã e Jafé são os pais das 3 raças básicas
no mundo. Sem o pai dos amarelos, o Cã, o pai dos africanos, dos negros, e Jafé, o pai dos vermelhos, que são os europeus. Começa ali. Então, vejam que ali Deus faz uma aliança com Noé, naquele recomeço. Mas ele não recomeça, falou, você vai pegar de volta o Éden. Não, ele falou, é o seguinte, o Éden é condicional. Na aliança ele falou, se cair sangue na terra, sangue produzido por mortes, sangue terá que ser derramado. Está na aliança noética. Depois, com o tempo, você vai ler. Agora, aí você começa a ver que existem coisas que a matéria-prima começa a se projetar, através de determinados eventos, a matéria-prima, essa terra amaldiçoada, começa a se projetar. Então, como é que eu posso querer hoje, num homem corruptível, eu queria que ele seja inteiramente bom. Maldito é um homem que confia no homem. Eu confio no Espírito Santo que habita no homem. Sim, aí sim. Se a pessoa for templo do Espírito Santo, aí sim. Mas eu não confio no homem. As variáveis, conversamos agora há pouco ali. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Não é de alguns males, está lá. O Espírito Santo, através de Paulo, dizendo, é a raiz de todos os males. Dinheiro é um ótimo servo, mas é um péssimo senhor. E aí a gente começa a ver aonde que começam todas as coisas ruins. E eu não posso criar expectativa. E se eu criar expectativa, a minha decepção vai ser grande. E aí o apóstolo São Paulo diz o seguinte, por isso não desanimamos, pelo contrário. Quando ele diz por isso, temos que arremeter, em termos de contextuais aqui, o seguinte, eu criei, por isso é que falei. Também nós cremos, por isso também falamos, sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco. Porque todas as coisas existem por amor de vós, para que a graça, multiplicando-se, torne abundante as ações de graças por meio de muitos para a glória de Deus. E aí, na sequência, ele vem com essa afirmação positiva. Por isso, é uma agenda positiva linda aqui. Por isso não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, a gente está envelhecendo. Há poucos dias atrás, vocês estavam aqui, em grande número, engrossando a minha voz, agradecendo a Deus por 70 anos de vida. Aí eu vou para o Salmo 90, composto por Moisés, que estava com 120, lá na colina, vendo a terra prometida, terra na qual ele não entraria, ele compõe o Salmo 90 e diz lá no Salmo 90, a duração da nossa vida é de 70 anos. Ele com 120, esse mesmo Moisés, ele vai narrando, ele narra o homem imortal, depois o homem mortal com, no máximo, 969 anos, que é o caso de Matusalém. Depois ele narra, já em Gênesis 6 e 3, uma outra derrubada. Não contenderá o meu espírito com o homem, diz Deus, porém os seus anos serão 120. Olha, de 969 já dá uma derrubada para 120. E aí,
esse mesmo Moisés, que escreve todos os 5 livros, né, lá na colina, avistando a terra prometida, e ele não entraria, e ele começa a falar: ensina-nos a contar os nossos dias. Interessante. Pouca gente sabe. Eu não tenho um ano a mais, eu tenho um ano, cada dia, eu não tenho um dia a mais, eu tenho um dia a menos. Quantos anos eu tenho? Aqueles que Deus vai me dar. Eu não tenho 70 anos, multiplicados aí, na média, por 365 dias. Eu tenho o que Deus vai me dar. A Bíblia é tão clara, ela não engana ninguém, e diz o seguinte, todos os dias eu tenho que acordar, como o Salmo 139 diz: quando eu acordo ainda estou contigo, nossa, eu ainda estou vivo. Por quê? Porque os israelitas experimentaram um negócio lá, chamado morte dos primogênitos, e que muitos filhos de egípcios e daqueles que não creram na palavra do Senhor, que mandaram passar o sangue do cordeiro nos umbrais das portas, nessas casas onde não existia as marcas do sangue do cordeiro, os primogênitos morreram. E aí, isso que está no consciente coletivo, ele diz: quando eu acordo, eu ainda estou contigo. E isso é colocado lá no livro de Lamentações, que diz: as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. E elas são a causa de não sermos consumidos. Dia da manhã, querido, para você é graça. Graça. E aí, com tudo isso, aí o Espírito Santo usa Paulo e diz: por isso não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, e se corrompe mesmo, a partir dos 35 anos, e todo mundo que está aqui tem mais de 35 anos, pega por dia, multiplica isso por 100 mil células por dia. Tem uma bióloga aqui, 100 mil células. E aí você começa a ver o que está acontecendo aí nessa degeneração. Ainda que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova. É por isso que nós não desanimamos. E nós enxergamos muito mais. Porque fala, isso aqui tudo é passageiro. Isso aqui é transitório. O melhor está por vir. Porque considerar isso daqui bom é muita mediocridade. O apóstolo São Paulo diz, em 1 Coríntios 15, falando sobre a ressurreição: se esperamos Jesus Cristo nessa vida, e tem muita gente que espera Jesus nessa vida, com teologia da prosperidade, com confissão positiva, e diz que você tem que viver a vida mesmo. Se esperamos Jesus Cristo nessa vida, nós somos os maiores miseráveis. E eu não desanimo com isso, muito pelo contrário. Eu não espero aqui. Não espero mesmo. O que está por vir, o que o olho não viu, o que o ouvido não ouviu, o que não subiu ao coração do homem, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E interessante que a gente começa a ver a escala de valores das pessoas, até no sentido espiritual. Tem gente que vai ser uma grande coisa pisar em ruas de ouro, mas tem outros que, esse é o meu caso, eu quero lá abraçar Jesus. Para mim, o grande espetáculo dos novos céus e da nova terra é a presença de Jesus. Assim como Joãozinho, né?
abraçava Jesus, encostava a cabeça no peito de Jesus, escutava as batidas do coração de Jesus. Eu quero. Lógico que é uma outra dimensão de vida, são outros valores dimensionais, mas eu quero encontrar muita gente. Estamos distantes. No tempo, a gente vê, inclusive, o que é lamentável, né? O que está acontecendo com o planeta Terra. Não existe uma reposição estatística, mas não existe uma reposição de valores. Porque o pessoal que está descansando, principalmente os da idade aí da geração dos veteranos, da geração baby boomer, pessoal que está descansando, não existe reposição moral, não existe reposição em termos de qualidade, existe só uma reposição estatística. A não ser que Deus levante pessoas, coloque pessoas abençoadas e abençoadoras no planeta Terra. Mas a gente está perdendo. Eu não posso criar expectativa, mas não desanimar, ainda que a figueira não floresça. Abacuque viu tudo isso, Deus deu uma visão para ele, e viu coisas acontecendo, ele disse, Deus vindo de Temã, e vinha realmente com uma força impactante, e ele vê tudo isso e diz, ainda que a figueira não floresça, que nos corrais não haja vaca, que o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Amém? Vamos ficar em pé, vamos cantar? Em nosso Deus e em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Permaneceremos em fé. Se exércitos se erguem contra nós, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Quando vier a intensa escuridão, não temerá o nosso coração. A esperança nasce com a luz. Deus é por nós, Ele é o vencedor. Confiando em nosso Deus e em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados.
confiando em nosso Deus e em seu eterno amor. Não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Seus inimigos cairão, nosso Deus é mais forte, tudo Ele pode. Mais alto nome não há, Jesus é grandioso, tudo Ele pode. Seus inimigos cairão, nosso Deus é mais forte, tudo Ele pode. Mais alto nome não há, Jesus é grandioso, tudo Ele pode. Confiando em nosso Deus e em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Confiando em nosso Deus e em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Quem se conforma com este mundo, se decepciona mesmo. Quando Paulo diz, não vos conformeis com este mundo, ou seja, não tomeis a forma desse mundo, não vos amoldeis ao presente século, ele está dizendo para a gente ter outros valores, para não desanimarmos, para não ficarmos abalados. Eu conversei com algumas pessoas, o ser humano está cada dia mais decepcionante. O que aconteceu lá na Espanha com o Vini Júnior é um absurdo. Não existem raças, existe raça humana, não existe na Bíblia, só olhar. Existem pessoas que foram para uma determinada região do planeta, um determinado continente, e lá, de acordo com as condições geológicas, geográficas, climáticas, tiveram uma peculiaridade no gene, mas não existem raças. E aí uns idiotas, eu não tenho medo de falar isso, começam a fazer esse tipo de coisa. Então, é o ser humano cada vez mais. E aí tentam defender o indefensável. Então, na segunda-feira, o que eu encontrei de gente decepcionada, triste, falei, mas o que você vai esperar mais desse planetinha? Isso vai... Quem espera melhorar aqui... Você pode ter umas melhorias onde você está. Você vai ser sal da terra, você vai ser luz do mundo. Mas a sua amplitude é tão limitada que você não vai conseguir fazer tudo. Vai fazer, no máximo, com aquele menino que começou a jogar as estrelas do mar que estavam sendo castigadas pelo sol, porque a maré baixou e elas ficaram ao relento,
sendo cozinhadas ali, e o menino começou a pegar as estrelas e jogar todas lá, o que ele podia fazer. E aí um gaiato disse para ele: mas você não vai conseguir jogar todas. Eu não consigo jogar todas, mas as que eu jogar dentro d'água, essas estarão salvas. Então a gente pode fazer alguma coisa dentro das nossas possibilidades, mas não dá para esperar muita coisa desse planeta. É um planeta que nega aquele que veio para salvá-lo. Lógico, as pessoas estão aí aceitando o Senhor Jesus. Eu espero um tempo que, por incrível que pareça, quando as coisas ficarem mais difíceis, aí as pessoas vão ficar mais desejosas, mais sedentas por Cristo. Então, nós não desanimamos, porque isso aqui é um mero detalhe. Isso aqui, o que está acontecendo aqui, é passageiro, transitório. Eu me animo lá na frente. Alegrai-vos na esperança. Sede pacientes na tribulação. Perseverar em oração. É assim. E, nesse instante, nós vamos orar e falar com Deus, no sentido de que Ele renove as forças de muitas pessoas. O centro da Bíblia, no Salmo 118, verso 8, diz: é melhor confiar no Senhor do que confiar no homem. Eu sei que Deus está falando com algumas pessoas hoje. E é isso que você vai ter no seu coração. E parar de criar expectativas aonde não deve criar expectativas. Crie expectativas em Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além do que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. A esse glória na igreja por todas as gerações. Então vamos orar. Senhor, a Tua palavra foi exposta, alcança os corações dos Teus filhos, tira tristeza, angústia, ansiedade, insegurança, medo, que todos possam confiar em Ti, todos possam se voltar para o Senhor, sabendo com toda certeza de que o Senhor tem muitas coisas boas reservadas para todos nós. O que o olho não viu, o que o coração não sentiu, que não subiu ao coração do homem, o que a capacidade humana não consegue alcançar, é o que o Senhor tem reservado. O Senhor supera sempre as expectativas humanas, enquanto muitos seres humanos decepcionam. Então, consola esses corações, que todos possam se voltar para Ti e acreditar que o Senhor promete e cumpre. O Senhor dá-nos promessas, o Senhor cumpre o que diz. Jamais foi a fé iludida. Então, consola corações nessa noite. Levanta o ânimo dos Teus filhos. Por isso, nós não desanimamos. Ainda que as coisas estejam de mal a pior, nós não desanimamos, porque cremos no Deus que é o Salvador de todos os homens e principalmente dos fiéis. Amém.